Nós vamos fazer uma aula sobre a abordagem sistematizada das emergências clínicas, tá? A aula de hoje é muito importante porque ela conecta, ela linka com as aulas anteriores e dá suporte, uma base para as aulas posteriores que virão, tá? Porque, na verdade, emergências clínicas tudo é muito conectado. O atendimento ao paciente é um só, ele é sequencial, tá? É por etapas e uma dependendo da outra, uma etapa dependendo da outra, daí a importância dessa aula, tá? Lembrando para se inscrever no canal, para receber notificações toda vez que eu atualizar alguma aula mais antiga ou colocar novas aulas, tá? Curtir e comentar, é importante esse feedback, é interessante vocês comentarem sobre dúvidas, que pode ser a dúvida de outras pessoas, ou sugerir até temas para as próximas aulas, tá bom? Então vamos começar, hoje vamos falar sobre esse tema. Então sempre que a gente vai atender o paciente, sempre a gente vai considerar a segurança da cena, tá? Claro que isso é muito mais importante no atendimento pré-hospitalar, quando a gente está atendendo no SAMU, por exemplo. O pronto-socorro, geralmente, não sempre, mas geralmente costuma ser um lugar mais seguro, tá? Então a gente verifica, se houver riscos, a gente vai optar por uma dessas duas coisas. Se você não entrou ainda no local que está sobre risco, é melhor aguardar, esperar bombeiro, esperar polícia, já que são os profissionais que têm treinamento para lidar com esses riscos, tá? E depois com um grau de segurança mínimo aí, vocês podem entrar, tá bom? Agora, se de repente você já está na cena e fica insegura depois, por qualquer motivo, ou ameaças, presença de pessoas perigosas, ou alguma outra coisa no cenário, né, risco de explosão, coisa tipo isso, né, aí a gente opta por transportar o paciente instável. Então, é uma das poucas exceções que a gente faz para transportar um paciente instável, tá? Então, coloca o paciente na ambulância, leva para um lugar seguro e inicia o atendimento propriamente dito até estabilizar. Então, é isso. Agora, se não houver riscos nas cenas, vamos passar para o próximo passo, tá? Que é chamar o paciente. Se ele responder, ótimo, tá? Agora, se ele não responder, a gente sempre verificar presença de pulso central, tá? Carótida ou femoral, e respiração espontânea, tá bom? Se não tiver, aí a gente vai para a reanimação cardiopulmonar pelo protocolo da CLS, tá? Que a gente até já discutiu na outra aula, tá bom? Se tiver, aí não é um paciente em PCR, não se trata de ACLS, a gente vai passar para as vias aéreas, a avaliação inicial, e fazer o MOVE, tá? Propriamente dito, tá bom? Então, seguindo aqui o fluxo, você vai olhar as vias aéreas, igual já tem na aula lá, a primeira aula, que é a abordagem inicial do paciente grave, a gente fala sobre isso, chamar o paciente conversa, a via aérea está pérvia. Se ele não conversar, tiver uma respiração ruidosa, pode ser queda de língua, então a gente vai fazer o manejo básico das vias aéreas, que é o chin lift, jaw thrust. Se isso não adiantar, a gente vai fazer a questão da aspiração, né, que é comum ter sangue, secreção, vômito, então a aspiração resolveria isso, tá? Concomitante a isso, esse manejo das vias aéreas básico, a gente vai pedir um OV, tá? Monitor ECG contínuo, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, né? Vai ofertar a oxigenoterapia conforme a oximetria, viu? Vocês vão ofertar, em geral, a gente prefere deixar a saturação acima de 94, tá? E vai pegar acessos venosos periféricos. Você pede a equipe para ir providenciando 2 acessos calibrosos anticubitais, igual vocês já sabem daquela aula da abordagem inicial do paciente grave, tá? Então, a equipe está fazendo isso aqui, providenciando o móvel, oxigênio, acesso, monitorização. Você, como médico, está olhando a questão do manejo básico de via aérea. E tem uma questão que, se não for conseguido o acesso periférico, a gente pode tentar o acesso jugular externo, tá? Então, você pode pedir à equipe para providenciar um acesso jugular externo, tá? Agora, se não for possível, seria acesso intraósseo. A dificuldade do acesso intraósseo é que você precisa de uma agulha especial para conseguir lá no local certo, né, na tíbia, na tuberosidade da tíbia, para a gente conseguir o acesso intraósseo, que nem sempre a gente consegue, tá? Lembrando que adulto não dá para ter, seja o 14, que a gente às vezes faz em crianças, né? Mas assim é outra história, tá? E se não tiver acesso ou não for possível obter, não conseguir o acesso intraósseo, a gente passa para acesso venoso central na urgência, então não é uma indicação formal, tá? A gente sempre pede para estabilizar o paciente primeiro, para só depois pegar acesso central, mas na ausência total de acesso, você pode pegar um acesso central com a opção de, com gel 14, uma seringa, você pegar lá jugular ou femoral, a gente prefere a femoral que não atrapalha uma possível reanimação cardiopulmonar, tá? Um RCP,
E com gel 14 é só o suficiente para você estabilizar o paciente e depois, propriamente dito, pegar um acesso central com um catéter apropriado para isso, né? O intracátil ou o monolumen, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, essa seria a sequência. Uma vez eu obtendo isso aqui, tá? Que é o monitor, o oxigênio na veia, eu posso conseguir o manejo avançado de vias aéreas, caso eu não consiga fazer a estabilização da via aérea com o básico, tá? E aqui entra, né, a laringoscopia com a dose leve de sedação, em geral ketamina, para uma pinça de Kelly a gente retirar o que está obstruído. Se não conseguir, você pode optar por intubar, tá? Aí fazer a sequência rápida, tentar intubar o paciente. O grande problema de intubação aqui, se tiver obstrução, é que às vezes o tubo não progride ou pode empurrar o que está deslocar, né, o que está obstruindo a via aérea para a traqueia, né, que seria catastrófico, tá? Mas às vezes a gente tenta fazer a intubação lá, com esse cuidado dentro do possível, e se isso não for possível, aí vai ser cricotidoristomia, tá? De emergência mesmo. Então essa seria a abordagem inicial aqui, a sequência de eventos que a gente vai fazer do ar, tá? Então, consegui isso aqui, aí eu já posso passar. Lembrando, né? Então, esses aqui serão temas de próximas aulas e são os temas que a gente deve dominar antes de dar o plantão, tá? O que eu falo dominar não é saber cada artigo, dos centenas ou milhares que saem sobre isso, ou algum detalhe, assim, que é interessante, mas não útil, tá? O que eu falo dominar é basicamente você saber aplicar, tá? Então, aplicar para o plantão mesmo, para a vida real, a vida prática. O ACLS, que a gente já discutiu, né? Na verdade, PCR, né? Parada cardíaca, manejo básico de vias aéreas, avançada, cricotideorestomia, BRAD e TAC, tá? Aquela abordagem do ACLS, mais rápida, mais prática, né? Para as arritmias instáveis. Saber teorias importantes sobre oximetria de pulso, teorias não, conhecimentos, acesso intraósseo, principalmente a técnica, né? E indicações, e acesso venoso central. Então, as próximas aulas vão, aqui do canal, certamente vão englobar todos esses temas aqui, tá bom? Então, seguindo aqui, uma vez estabilizadas as vias aéreas, vocês vão para o briefing, né, que é o sistema respiratório, e avaliar, tá? Então, aqui já está azul porque a gente já conseguiu estabilizar, podemos passar para a letra B, tá? Então, no sistema respiratório, que é o B, você vai olhar frequência respiratória, ausculta pulmonar, inspeção torácica e oximetria de pulso, tá bom? E sempre você vai estabilizar isso. Se você conseguir estabilizar isso, ou já estiver estável, vamos supor, eu olho e está tudo normal, frequência 16, ausculta limpa, inspeção torácica sem qualquer esforço, saturação acima de 94, eu já resolvi o B, eu não preciso me preocupar com isso, eu vou para a letra C, tá? Porém, se isso aqui tiver vermelho, igual tá aqui, ou seja, não está resolvido, tiver algo para estabilizar, a gente vai partir para isso aqui, tá? Oxigênio terapia em catéter nasal, tá? Que é baixo fluxo de O2, que pode ir 5 a 6 litros, tá bom? Ou se isso não for suficiente, ou o paciente tiver um esforço respiratório maior, ou saturação mais baixa, né? Às vezes a gente nem entra com o catéter nasal, já passa direto para a máscara de alto fluxo, né? Que vai de 5 a 15 litros, tá bom? Lembrando que tomar um cuidado que o paciente que é retentor crônico de CO2, quase sempre DPLC ou apneia do sono, quando você passa de 3 litros de catéter nasal de oxigênio, ele pode dar carbonarcose, tá? Então, tomar esse cuidado. Seria a única exceção que um alto fluxo de O2 poderia dar alguma iatrogenia, alguma complicação, e você vai deixar a saturação acima de 94. Então, às vezes a gente começa lá com 10, 15 litros, vai reduzindo até o mínimo possível para a saturação ficar acima de 94%, tá? Então, isso aqui resolveria a grande parte da situação. Se não, gente, o paciente tem um esforço respiratório importante, apesar da máscara de alto fluxo a 15, por exemplo, a gente vai considerar a ventilação não invasiva, tá? Só que a gente vai ver se tem indicações, que é principalmente exacerbação de DPLC e edema agudo de pulmão cardiogênico, tá? Se tem contraindicações, então se tiver um paciente em coma, que não consegue cooperar, que tem algum problema na face, tipo um trauma ou um vômito frequente que impeça o acoplamento da AVNI com a face do paciente, não precisa nem tentar, tá? E as condições do paciente, ele tem que estar estável hemodinamicamente, tem que estar consciente, o melhor possível para sincronizar a respiração dele com a da ventilação mecânica, tá? E sem contraindicações que impeçam a adequada interface entre o rosto do paciente, né, e a própria AVNI, tá bom? Então é isso, e se isso não for possível, a gente vai considerar a intubação orotraqueal, tá? Sempre. Lembrando que enquanto eu estou preparando todo o material para intubar,
eu vou deixar em oxigênio, em alto fluxo, a 15 litros, sempre para oxigenar, tá bom? Sempre que eu decido por intubar, máscara de alto fluxo a 15 litros, igual já foi abordado no capítulo lá na aula de sequência rápida de intubação, tá? E uma vez intubando, lembrando que a gente vai ter que dominar a ventilação mecânica, que vai ser o tema de outra aula posterior, tá bom? Uma vez resolvendo a letra B, né, o briefing com uma dessas coisas, tá? Sempre vai ser, ou tá normal, não preciso fazer nada disso, igual já foi abordado no slide anterior, ou uma dessas coisas vai estabilizar o paciente. Aí agora sim, não, bem lembrado. Então, lembrando que com essa avaliação aqui do B, por exemplo, a ausculta pulmonar, eu posso fazer provas terapêuticas de furosemida ou broncodilatador. Então, paciente que tem crepitações bolhosas difusas, turgência jugular, possivelmente um B3, eu posso tentar, se ele não tiver contraindicação, não tiver hipotenso, por exemplo, eu posso tentar fazer 2 ampolas de furosemida como terapia empírica mesmo, tá? Para congestão pulmonar, que às vezes a apresentação clínica é bem clara, tá? Ou então, se tiver sibilo difuso, um paciente que já é asmático conhecido ou suspeito de DPLC, aí você pode tentar broncodilatadores, tá bom? Então, no B eu posso fazer isso aqui rapidamente com esses achados na própria avaliação do briefing, tá bom? Então, e sempre lembrando que, uma vez estabilizado, se o paciente está usando uma dessas coisas, ou seja, o B não está normal, o paciente tem insuficiência respiratória aguda, tá, gente? Pode ser leve, mas você está catetranazol a 3 litros, insuficiência respiratória leve, eu concordo, mas ele tem insuficiência respiratória aguda. Eu deixei laranja aqui porque a gente não vai concentrar nisso agora, porque tem coisas mais urgentes para outras prioridades terapêuticas, tá? Só que tem que ficar na cabeça aí com uma pendência e posteriormente vocês têm que descobrir a causa dessa insuficiência respiratória aguda, tá bom? Seja se ele tiver uma insuficiência respiratória leve, com cateter nasal, seja um paciente que precisou de intubar e não sei a causa da insuficiência respiratória, eu vou ter que descobrir depois. Mas primeiro eu estabilizo, tá bom? Então é isso, e definir exames e etiologia numa segunda etapa, num segundo momento, depois do ABCD primário já estando estabilizado, tá bom? Essas aqui são as matérias, né, os temas que a gente tem que dominar. Igual eu falei, dominar é saber o que eu preciso para dar o plantão, ou seja, conhecimento dessas matérias aqui que é aplicável na vida real, na prática, tá? 2 temas já foram abordados, depois vai ter uma aula sobre não invasivo e ventilação mecânica, tá bom? Resolveu vias aéreas, resolveu a letra B, a gente vai para circulação agora, tá? Então vou olhar pulsos periféricos, perfusão tissular, pressão arterial e pele, tá? Se tiver alterado, a gente vai fazer uma prova de reposição volêmica, tá? 500 ml de um cristalóide ou então um frasco de algum coloide, mas em geral é 500 ml de algum cristalóide. Se responder, o paciente é fluido respondedor, ótimo, eu continuo fazendo reposição volêmica, provas adicionais até normalizar os parâmetros hemodinâmicos e clínicos do paciente, tá? Então, rever a aula lá de reposição volêmica que a gente já falou, tá? Se não responder a prova de reposição volêmica, ele não é fluido respondedor, aí é vasopressor inotrópico, igual tem uma aula específica sobre isso que vocês ou vão ver ou já viram, tá? Lembrando que uma vez que eu tenho que usar vasopressor inotrópico, em geral a gente começa com noradrenalina, tá? Para deixar a pressão arterial média maior que 65, ou arterial sistólica e diastólica maior que 90/60. Se for não responsivo à noradrenalina, o choque refratário, eu vou entrar vasopressina, tá? E se tiver um componente cardiogênico, presumido ou diagnosticado, aí a gente inicia dobuta, já que ela aumenta o débito cardíaco, tá? Lembrando que se o paciente tiver bradicardia relativa ou absoluta, a gente vai preferir a dopamina, porque ela é mais taquicardizante, tá bom? Uma vez eu estabilizando a letra C, que quase sempre não, sempre é com reposição volêmica e ou vasopressores inotrópicos, né, eu posso passar para o próximo passo, lembrando que se o paciente precisou disso aqui, prova de reposição volêmica e vasopressor ou inotrópico, o paciente está em choque, tá, gente? A gente tem que definir posteriormente, num segundo momento, qual a causa, então a gente vai pedir os exames. Então, mais uma vez, está laranja, porque vai ficar como pendência. Tem outras coisas mais importantes nesse momento para a gente estabilizar e depois pensar nisso aqui, tá bom? Então, isso aqui são os temas, né? Choque de etiologia esclarecer. Na verdade, a literatura está com um choque indiferenciado, que é aquele choque que chega no pronto atendimento e socorro, ou um plantão de intercorrência, por exemplo, você não sabe o que é a causa do choque, e estabiliza e depois descobre a causa, tá? Então, na literatura traz como essa nomenclatura, choque indiferenciado, tá? Reposição volêmica, vasopressor, todos já têm aulas sobre isso,
E se vocês já não viram, assistam. Se vocês já viram, assistam de novo, se precisar, tá bom? Então, rever ou ver essas outras aulas anteriores aqui, tá bom? Então, uma vez estabilizando o A, o B, o C, então tá tudo azul aqui porque eu já estabilizei, tá? Aí eu vou para o disability, né, que é o sistema nervoso, tá? Nesse caso, a gente sempre vai fazer essas três coisas, Glasgow, tá? Pupilas e déficit neurológico focal. O Glasgow, gente, se ele tiver com 8 ou menos pontos, vocês vão pedir uma glicemia capilar, tá? Que é a causa mais comum de coma, uma das causas mais comuns de coma no pronto-socorro, tá? Se a glicemia capilar vier menor que 60 ou 70, igual já discutido na aula, a gente vai fazer 40 a 60 ml de glicose hipertônica 50%, tá bom? Lembrando que se o paciente é etilista, desnutrido, dentre outros fatores mais raros de deficiência, risco, né, fatores de risco, deficiência de tiamina, a gente tem que fazer tiamina de 100 mg IV ou IM, da prescrição da própria tiamina ou algum ajeito, né, em geral com citoneurinha, um complexo B igual já abordado, tá bom? Agora, se a glicemia é normal, igual tá em azul aqui, porque veio normal a glicemia, tá? E o paciente tem 8 ou menos pontos de Glasgow, a intubação em sequência rápida, porque eu quero evitar que esse paciente tenha uma broncoaspiração grave e possa complicar por causa disso, tá bom? Se tiver entre 9 a 14 pontos, está laranja aqui, porque eu vou abordar posteriormente, descobrir a causa do rebaixamento de consciência ou do delírio, tá? Então, mais uma vez, laranja, porque isso é numa segunda etapa, depois que eu estabilizo o BCD primário, tá? Então é isso. Vou olhar pupilas. Em geral, alteração pupilar vai estar associada a Glasgows baixos, né? Dificilmente vai ter, ou quase impossível, vai ter um paciente com alteração aguda de pupila, com problema neurológico, neurocrítico, né? Que o Glasgow vai estar normal, a pupila alterada. Então, em geral, vai estar associado. E existem várias alterações na pupila, tá? Mas a questão é, o que muda a conduta na emergência, nos primeiros minutos de atendimento lá, é se for anisocoria, tá? Então, a gente sabe que existem outras causas de anisocoria, mas um paciente grave que chega no pronto-socorro dessa forma, a gente sempre atribui a herniação cerebral e vai pedir um TC de crânio na urgência, sem contraste mesmo, avaliação posterior do neurocirurgião e usar o manitol, tá? A 20% na dose de meio a 1 grama por quilo, que quase sempre está entre 100 a 250 ml do frasco de manitol a 20%, tá bom? Então, vai fazer essas três coisas, tá? E lembrando que se tiver déficit neurológico focal, é uma questão importante a gente olhar também, que quase sempre a gente vai ter, a não sei que for uma coisa antiga, né? Com uma sequela. Mas se não, a gente vai ter que pedir um ATC de crânio para identificar a causa deste déficit neurológico focal, tá bom? Então esses são os assuntos e os temas que a gente tem que conhecer para dar o plantão, tá? Então vai ter aulas só disso, abaixamento de consciência, delírio, AVCs, os vários tipos, os dois tipos, né? O status epiléptico e hipertensão intracraniana posteriormente aí no canal, tá bom? Então, gente, que basicamente o ABCD primário, tá? A gente vai olhar essas 4 letras, essas 4 etapas que são essenciais, tá bom? Uma vez que a gente estabilizou, a gente pode passar para a próxima etapa, que se lá no B tinha insuficiência respiratória, mesmo que leve, tá laranja aqui. Lembra que ficou a pendência lá? Então eu tenho que descobrir a causa. Eu vou pedir exame, baseado na anamnese e exame físico, e saber por que fez insuficiência respiratória e começar o tratamento da etiologia. Se eu não fizer isso, o paciente vai complicar. Tudo bem que não vai complicar no seu plantão, que você estabilizou, mas assim, você não vai diminuir a mortalidade do paciente. 2, 3 dias depois ele vai complicar, e isso não é legal, tá? Então, não basta só estabilizar e resolver sua vida, né, seu plantão. Além de estabilizar, tem que descobrir a causa da insuficiência respiratória, se tiver choque, descobrir a causa do choque, às vezes tem os dois, tá? Se tiver rebaixamento de consciência, delírio, né, tem que descobrir a causa, né, porque senão o paciente vai complicar, não no seu plantão, mas posteriormente, tá bom? Então, exames para definir essa etiologia. Aí, basicamente, depois, essas 2 aulas aqui a gente já tem, eu vou colocar aulas só sobre rebaixamento de consciência e sobre delírio, tá bom? Seguindo a isso, se estabilizou o ABCD primário, claro que teve a exposição, né? Mas ela se mescla e se mistura a exposição com o ABCD secundário, que é uma anamnese agora detalhada, tá? Eu posso detalhar, caracterizar todos os sintomas, a cronologia, dentre outros aspectos, e um exame físico bem mais completo, tá? Do fio do cabelo ao dedão do pé, tentando identificar detalhes que mudem a conduta e acrescentem hipóteses diagnósticas, tá bom? Aí sempre vou ter diagnóstico pré-existente, então é diabetes. Então eu sei que o paciente é diabético, é coronariopata, fez angioplastia. Então também muda o contexto do paciente. Então são diagnósticos pré-existentes que o paciente já vai ter.
Vou ter uma hipótese de diagnóstico, o que alterou isso aqui, então vou ter hipótese e vou pedir um exame complementar para confirmar ou descartar as hipóteses que vocês pensaram, tá bom? E a prescrição padrão no paciente grave, que a gente já falou sobre, né? Tem uma aula só disso, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Lembrando, gente, que se em nenhum momento o ABCD estava instável, não estava vermelho em nenhuma dessas letras, aí, gente, basicamente uma consulta comum, né? Então, vou fazer anamnese e exame físico, tá? Mas é sempre assim, o paciente grave, você sabe que está grave, faz essa abordagem sistematizada, tá? O paciente que você suspeita que pode ficar grave também vai fazer dessa forma, tá? Agora, o paciente que chega verbalizando, andando, sem sintomas importantes como dispneia, dor intensa, aí, gente, é anamnese e exame físico, tá? Aí a abordagem não é a de emergências clínicas, é uma outra abordagem, que eu vou fazer anamnese e exame físico, basicamente, vai ter os diagnósticos, as hipóteses, vou pedir os exames, vou fazer uma prescrição com sintomáticos e profilaxias, não do paciente grave, né, já que não é um paciente grave nem potencialmente grave, mas é mais de medicina interna e clínica médica, tá? Então, isso aqui é um outro enfoque, tá? É um outro ponto que a gente até pode discutir no canal, mas não é a ênfase atualmente, tá bom? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar por hoje, tá? Obrigado, então até a próxima aula e até mais, gente.